prezados compatriotas, em relação à reunião ministerial divulgada pela imprensa ontem, dia 22 de maio de 2020, um dos aspectos que mais chamam a atenção e que mais deveriam chamar a atenção de todos os brasileiros preocupados com seu país é a demonstração cabal do entreguismo e da defesa do liberalismo colonial por quadros de destaque no governo Bolsonaro. O ministro Onyx Lorenzoni orgulha-se de, em suas palavras, rodar o mundo para vender o Brasil. Paulo Guedes refere-se em termos chulos e vulgares ao Banco do Brasil, que é a maior, a mais antiga e uma das mais sólidas instituições financeiras do Brasil e um dos principais agentes históricos de construção da nação. E ainda por cima, o ministro Paulo Guedes comete falsificação histórica ao dizer que o desenvolvimentismo quebrou o Brasil, quando, na verdade, foi o período desenvolvimentista no Brasil entre 1930 e 1980 que fez com que o Brasil, em menos de 50 anos, saísse da condição de mero exportador de matérias-primas para se tornar um dos países mais dinâmicos e industrializados do mundo, com uma classe média sólida, com grandes empresas campeãs nacionais e líderes nos seus respectivos setores no mundo, né? Como a Petrobras, a Vale do Rio Doce, a Embraer, a CSN. Né? Em menos de 50 anos, o Brasil, graças ao desenvolvimentismo, tornou-se capaz de uma grande capacidade produtiva e tecnológica. Tornou-se apto a realizar alguns dos maiores empreendimentos do mundo, que muita admiração suscita em vários países até hoje, como a usina hidrelétrica de Itaipu, que se tornou referência para a China, a ponte de Rio-Niterói, o programa do Proálcool. Né? A seu turno, Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, defende que a governança do Brasil seja feita por agentes internacionais, violando explicitamente os princípios básicos da soberania nacional. O que o Roberto Campos Neto quer é que o Brasil não seja governado por brasileiros, é que o Brasil não pertença aos brasileiros. Isso é um atentado à nossa soberania, isso é um atentado à nossa cidadania, isso é um atentado à segurança nacional do Brasil. O que esses ministros defendem, com o apoio do presidente Bolsonaro, como ficou bastante claro no vídeo e na transcrição divulgados, é a alienação de todo o patrimônio físico e econômico do Brasil para satisfazer os apetites financeiros da plutocracia sediada no eixo Wall Street e City Londrina. Em suma, o que eles defendem é o fim do Brasil. Em contraponto, isso também é um aspecto muito importante dessa reunião, o ministro da Casa Civil, Braga Neto, defende a coordenação estratégica do desenvolvimento pelo Estado a partir do programa Pró-Brasil. Ou seja, Braga Neto coloca-se nas antípodas dos demais ministros. Enquanto os outros ministros defendem o entreguismo, Braga Neto quer um Estado desenvolvimentismo voltado para fazer o Brasil crescer para dentro. Braga Neto deixa claro que o Pró-Brasil constitui um programa de Estado, ou seja, um programa acima das contingências governamentais, uma política de Estado, uma política duradoura, né, acima das casualidades governamentais. Né? E é um programa de Estado de ampliação dos investimentos públicos em setores estratégicos, como energia, transportes, mineração e telecomunicações, com ênfase acentuado no desenvolvimento regional, bastante importante num país como o Brasil, em que existem grandes disparidades de desenvolvimento econômico e social entre as regiões. Né? Muitos aspectos que ainda não estavam claros sobre o Pró-Brasil tornaram-se cristalinos com a exposição do ministro Braga Neto na reunião divulgada ontem. Né? E o programa Pró-Brasil, ainda em fase de elaboração, poderá ser aperfeiçoado
e detalhado. Muitas sugestões, inclusive, eu já fiz em um vídeo que eu deixo na descrição desse vídeo também. Um vídeo que na época foi crítico ao programa Pro Brasil, acentuava as suas limitações, mas que em decorrência dos fatos ocorridos, né, tornou-se mais claro quais eram os reais objetivos do Pro Brasil, tornou-se mais clara a sua real consistência, a sua real importância para o Brasil. E o vídeo da reunião ministerial divulgado ontem, bem como a transcrição, não deixa dúvidas acerca da importância e do caráter estratégico do Pro-Brasil para o Brasil se tornar independente. O Pro-Brasil é necessário porque apenas o Estado pode liderar a reconstrução e o desenvolvimento das cadeias produtivas e tecnológicas nacionais. Apenas o Estado pode reconstituir o emprego formal nesse país, bem como prover às regiões mais carentes da infraestrutura necessária para o melhoramento das condições alimentares e sanitárias da população, reforçando a imunidade do povo brasileiro. E isso é particularmente importante no atual contexto de pandemia, em que a saúde pública está sendo bastante discutida. Como disse o notável sanitarista argentino Ramón Carrillo, a saúde não é apenas uma questão médica, mas é uma questão eminentemente social, que deve ser tratada preventivamente com o melhoramento das condições materiais de vida de toda a população. E apenas o Estado pode liderar esse processo. E dentro do Estado, as Forças Armadas, enquanto instituições de Estado, instituições permanentes de defesa da nação brasileira, elas são novamente chamadas a cumprir o seu papel histórico de planejadoras do desenvolvimento. Lembremos que, sem o protagonismo militar, não teríamos desenvolvido as nossas próprias indústrias siderúrgica, de mineração, de petróleo, de aviação, de biocombustíveis, de informática. Falar de indústria brasileira é falar do papel das Forças Armadas no desenvolvimento industrial. Né? Sem a liderança militar não teria havido indústria no Brasil. Né? A engenharia militar brasileira hoje, por exemplo, é a mais capaz de recriar a construção civil em nosso país após a quebra das empreiteiras nacionais pela Operação Lava Jato. Ou seja, a engenharia militar brasileira hoje é fundamental para o país conseguir executar as obras públicas que são necessárias para o seu desenvolvimento, para a geração de empregos, para a melhoria das condições de vida de toda a população e para a integração nacional por meio do desenvolvimento, por meio da industrialização, por meio da infraestrutura. Assim, o Pro-Brasil resgata a tradição desenvolvimentista das Forças Armadas e deve ser defendido como alternativa ao entreguismo de Paulo Guedes e o Roberto Campos Neto. Sem o Estado desenvolvimentista, tal como preconizado pelo Pro-Brasil, nossa nação corre o risco de literalmente ser retirada do mapa, para se tornar mera reserva de matérias-primas para as potências industriais e militares do mundo. Em suma, em resumo, defender o Pro-Brasil é defender a soberania e a integridade do nosso país, bem como a cidadania do nosso povo. Defender o Pro-Brasil é defender o Brasil independente. Muito obrigado a todos.